Você já teve um dia em que tudo parecia conspirar para dizer algo que você ainda não estava pronto para ouvir? Talvez tenha encontrado uma pessoa inesperada, lido uma frase exata no momento certo, ou sonhado com algo que mais tarde se manifestou na realidade, sem explicação lógica. Nesses momentos, algo dentro de você tremeu. Não foi apenas coincidência, foi como se o universo tivesse feito contato direto com sua alma. Imagine-se andando por uma rua qualquer, distraído com os pensamentos do dia, quando avista um livro antigo numa livraria que anos não visitava. É um livro que você já havia esquecido que existia, mas ao vê-lo ali, naquela prateleira empoeirada, sente um frio na espinha. Abre-o e encontra, rabiscada às margens, uma anotação sua da adolescência, algo que você sequer lembrava ter escrito. O que isso quer dizer? Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Não uma coincidência qualquer, mas um evento significativo, carregado de sentido, que transcende a causalidade. Uma conexão entre o mundo interno e o externo, que parece guiada por algo maior, algo que talvez nem devêssemos chamar de acaso. A ciência tradicional rejeita a ideia de que eventos aleatórios possam ter propósito. Para ela, o universo é mecânico, regido por leis fixas. Mas Jung via outra camada, oculta sob a superfície da realidade objetiva. Uma rede invisível de conexões simbólicas que emerge justamente quando precisamos delas. E isso não é magia, é psique, é a alma. Pense em quantas vezes você desistiu de alguém, de um sonho, de si mesmo. E então, de repente, surge alguém ou algo que muda completamente a trajetória. Um telefonema inesperado, uma mensagem velha reaparece, uma música toca num momento preciso. Esses eventos não são meros acidentes. São fragmentos de um padrão maior que tenta se revelar através de você. Jung falava de sincronicidade como um fenômeno acausal, ou seja, não baseado em causa e efeito, mas em significado. Um relógio pode bater à meia-noite, mas quando ele toca exatamente no instante em que você decide mudar sua vida, o som não é apenas um som, é um sinal. Um eco do seu inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É essa camada profunda da psique humana que todos compartilhamos. Não é individual, mas universal. Lá habitam arquétipos, imagens e padrões ancestrais que moldam nossas histórias internas e externas. São eles que nos conectam aos mitos, às lendas, às figuras recorrentes que aparecem em nossos sonhos e em nossas vidas. E esses arquétipos estão vivos. Quando você encontra alguém que parece surgir do nada e mexer com suas estruturas mais profundas, talvez essa pessoa não esteja ali por acaso. Talvez ela traga consigo um reflexo de algo que você precisa ver em si mesmo. Uma parte escondida, negada, projetada. É o que Jung chamava de sombra. A sombra é aquilo que rejeitamos em nós mesmos. As partes que julgamos indesejáveis, vergonhosas ou perigosas. Mas elas não desaparecem, elas se projetam. E muitas vezes, as pessoas que mais nos incomodam ou fascinam são espelhos dessas partes. Então, quando alguém entra em sua vida de forma abrupta, talvez não seja por acaso. Talvez seja uma convocação para enfrentar o que você tem evitado. Jung via a vida como um processo contínuo de individuação, o movimento natural pelo qual tornamo-nos quem realmente somos. Não quem os outros esperam que sejamos, nem quem fingimos ser, mas o ser integral, completo, que carrega luz e sombra em equilíbrio. E a sincronicidade é um dos sinais desse processo em andamento. Quantas vezes você resistiu a uma mudança até que algo inexplicável aconteceu e você simplesmente soube que não podia voltar atrás?
Isso é individuação em ação. É o seu verdadeiro eu clamando por atenção. É o universo respondendo ao seu silêncio interior com uma série de eventos que não podem ser ignorados. A sincronicidade não é apenas uma ideia filosófica, é uma experiência profundamente pessoal. E ela começa com a coragem de olhar para dentro, reconhecer os padrões que repetimos, aceitar as partes que negamos e permitir que o acaso ou o destino nos conduza a lugares onde o crescimento não é opcional, mas inevitável. Lembre-se de alguém que entrou na sua vida sem aviso, como se tivesse saído de um véu invisível e, de repente, estivesse ali, no seu caminho, nos seus pensamentos, no seu coração. Alguém que mexeu com algo em você, talvez até antes de dizer uma única palavra. O que essa pessoa representava? Uma resposta? Uma pergunta? Ou talvez uma ferida antiga que precisava ser aberta? Jung diria que esse encontro não foi coincidência, mas sincronicidade, e que essa pessoa carregava consigo um simbolismo que ecoava dentro da sua psique. Como se o universo, num movimento silencioso, tivesse colocado diante de você um espelho, só que não de vidro e imagem, mas de alma e significado. Às vezes, essas pessoas chegam trazendo luz, outras vezes trazem conflito. Algumas nos fazem rir como nunca, outras nos fazem chorar coisas que nem sabíamos que guardávamos. Mas todas elas têm algo em comum. Nenhuma é aleatória. Cada uma delas aparece para nos mostrar algo sobre nós mesmos que ainda não vimos ou não queríamos ver. Pense agora em alguém que você odiou à primeira vista. Alguém cuja voz parecia te irritar, cujo olhar causava desconforto, cujas atitudes pareciam propositalmente feitas para tirar você do sério. Por quê? Por que justamente aquela pessoa? O que ela carrega que parece tão incompatível com você? Jung chamaria isso de projeção da sombra, aquele aspecto rejeitado de si mesmo que inconscientemente transferimos para os outros. Se você sente repulsa por alguém sem motivo claro, é provável que esteja projetando partes suas que prefere manter escondidas. Essa pessoa não é o problema, ela é o reflexo. E então há aqueles que nos encantam, que parecem emanar algo que nos fascina e ao mesmo tempo nos confunde. Não necessariamente amor romântico, mas admiração profunda, desejo de compreender, vontade de estar perto. Esses também não estão ali por acaso. São portadores de arquétipos que ressoam com nossa própria jornada interior. Talvez essa pessoa tenha em si algo que você aspira, ou algo que já possui, mas ainda não reconheceu. É o ânima ou o ânimos, o princípio feminino ou masculino interno que busca equilíbrio. Quando encontramos alguém que desperta em nós sentimentos intensos, é porque estamos diante de um espelho simbólico. Você já reparou como certas amizades surgem em momentos exatos? No instante em que mais precisávamos de apoio, ou quando estávamos prestes a desistir de nós mesmos? Essas conexões parecem vir de um lugar além da lógica, um lugar onde o tempo e o espaço se curvam para permitir um encontro necessário. Mas nem todos ficam. Nem todas as conexões são permanentes. Muitas são passageiras, breves, dolorosas até. E isso pode machucar. Você abre espaço, entrega energia e então, nada. O vazio volta, a dor da partida. Mas será que tudo isso foi em vão? Jung diria que não. Cada encontro tem um propósito, mesmo que temporário.
Algumas pessoas não vieram para ficar, mas para transformar, para arrancar uma máscara, revelar uma verdade, abrir uma porta que você relutava em encarar. Elas são catalisadores de mudança e às vezes isso dói. Quantas vezes você resistiu a seguir um caminho novo até que alguém cruzou sua vida e com poucas palavras ou um simples gesto fez você mudar de direção? Isso é sincronicidade. É o universo usando as pessoas como sinais, como mensagens codificadas que só entendemos depois. Então, da próxima vez que alguém surgir sem explicação, pare e observe. Não julgue, não force, deixe o encontro falar com você. Pergunte-se: o que essa pessoa me mostra sobre mim mesmo? O que ela reflete do meu mundo interno? Talvez, só talvez, ela esteja ali para guiá-lo a algum lugar dentro de você mesmo. Já acordou de um sonho com o coração acelerado, como se tivesse vivido algo maior do que você mesmo? Um sonho que parecia não apenas seu, mas compartilhado com algo ancestral, universal, como se tivesse tocado uma história que todos carregam, mas poucos conseguem lembrar ao despertar? Jung via os sonhos como mensagens diretas do inconsciente coletivo, aquele reino profundo da psique onde todos estamos conectados por arquétipos e símbolos. Sonhos não são aleatórios, são mapas, são avisos, são convites para olhar mais fundo dentro de si. Você já sonhou com alguém que não vê há anos e ao acordar sentiu que aquilo significava algo? Talvez tenha sido uma pessoa que feriu você, ou alguém que amou intensamente. Ou talvez tenha sido alguém desconhecida, mas familiar, um rosto que parecia vir de outro tempo, outra vida. Esses encontros oníricos não são ilusórios, são manifestações simbólicas de partes de você que clamam por atenção. O homem misterioso nos sonhos pode ser o ânimos, o princípio masculino interno que busca integração. A mulher sábia pode ser a ânima, o feminino interior em busca de expressão. E quando sonhamos com lugares estranhos, ruínas antigas, florestas densas ou portas fechadas, onde estão esses lugares? Por que parecem tão reais? Jung diria que são paisagens internas, representações do seu estado emocional, das memórias esquecidas, dos desafios que ainda precisa enfrentar. Pense na última vez que teve um sonho intenso e, dias depois, algo semelhante aconteceu no mundo desperto. Foi coincidência? Ou foi sincronicidade? Um movimento simultâneo entre o interno e o externo, como duas cordas vibrando na mesma frequência? Há sonhos que antecipam decisões que ainda não tomamos, relacionamentos que vamos começar ou terminar, caminhos que vamos abandonar. Às vezes, eles aparecem repetidamente, até que entendamos sua mensagem, até que escutemos o que o sonho quer nos dizer. Lembra daquela imagem recorrente nos seus sonhos? Aquela que volta mesmo que disfarçada? Pode ser uma ponte, um rio, uma criança sozinha, um animal específico. Essa imagem não é casual, é um símbolo pessoal, talvez um guia, talvez um alerta, talvez uma promessa. Jung descobriu que, ao trabalhar esses símbolos com atenção, podemos entender melhor quem somos e qual direção devemos seguir. Um lobo nos sonhos pode indicar instinto selvagem reprimido. Uma chave pode representar acesso a um segredo guardado. Um espelho partido pode anunciar fragmentação interna. Mas nem sempre os sonhos são gentis. Alguns trazem medo, caos, perseguição. E isso não significa que esteja tudo errado. Pode significar que algo está mudando, que você está sendo chamado a enfrentar suas sombras, a reconhecer padrões que se repetem à sua revelia.
E se os sonhos forem sinais do universo? E se, ao dormirmos, nossa mente adentre uma rede invisível de conexões, onde as fronteiras entre passado, presente e futuro se tornam tênues? Nesse espaço, o tempo não é linear, e o acaso, talvez, seja apenas uma linguagem que ainda não aprendemos a decifrar. Da próxima vez que acordar de um sonho e sentir que ele trouxe algo importante, não ignore. Escreva, reflita, converse consigo mesmo. Porque cada sonho é um evento sincrônico, um momento em que o universo escolhe falar com você em sua língua mais verdadeira, a da alma. Já parou para pensar que, assim como falamos uma língua aprendida desde criança, o universo talvez tenha uma forma de se comunicar conosco, mas não por palavras, e sim por eventos. Coincidências carregadas de sentido, encontros que parecem vir do nada, sonhos que se repetem até que os entendamos. Jung acreditava que a sincronicidade era justamente isso, a linguagem simbólica do cosmos. Uma comunicação indireta, feita de imagens, padrões e acontecimentos que ressoam com algo profundo dentro de nós. Como um poema escrito no ar, invisível aos olhos, mas tangível ao coração. Imagine estar num momento difícil da vida. Talvez um término, uma perda, uma encruzilhada existencial. E sem querer, ouvir uma música antiga que você não escutava há anos. A letra parece falar exatamente sobre o que você está sentindo. É como se alguém tivesse escrito aquilo só para você, naquele instante. Isso não é mágica, também não é coincidência casual. É sincronicidade, um evento acausal que surge quando precisamos dele, como se o universo soubesse que estamos prontos para ouvir algo que já carregávamos dentro, mas ainda não tínhamos palavras para dizer. E se as pessoas também fossem sinais dessa linguagem? Se cada um que cruza seu caminho trouxesse consigo um significado codificado, uma mensagem disfarçada em gestos, palavras ou silêncios. Às vezes são mensagens de alerta, outras vezes convites à transformação. Você já reparou como certas frases aparecem no momento certo? Num livro aleatório, numa conversa alheia, num filme que você escolheu sem pensar? Elas chegam como setas lançadas diretamente ao centro do seu ser, acertando algo que você nem sabia que estava ferido. Jung via esses momentos como manifestações do inconsciente coletivo, aquele espaço compartilhado por todos nós, onde habitam símbolos e arquétipos que transcendem tempo e cultura. Quando um desses símbolos emerge na sua realidade, é como se um véu se levantasse, revelando uma verdade que já estava ali, apenas escondida. Pense nos números que insistem em aparecer, nos encontros que se repetem, nas portas que se fecham e outras que se abrem sem explicação. São pistas, fragmentos de um mapa maior que tenta se revelar. Mas para lê-lo, é preciso despertar para uma percepção diferente, mais intuitiva, mais sensível. Nem sempre entender esses sinais é fácil. Muitas vezes, eles vêm mascarados de caos. Uma notícia inesperada, um cancelamento que atrapalha seus planos, uma conversa que parece insignificante, mas mexe com tudo dentro de você. No começo, pode parecer ruído, só depois percebemos que era música. O processo de individuação, a jornada para se tornar quem realmente somos, não é linear. É cheio de interrupções, retornos, desencontros. Mas justamente nessas curvas que encontramos os sinais mais importantes. São eles que nos mantêm conectados a um propósito maior, mesmo quando perdemos o rumo.
Aprendendo a reconhecer essa linguagem, passamos a ver a vida com outros olhos. Começamos a sentir que nada é desperdício, que até as dores têm significado, que cada pessoa, cada evento, cada sonho é parte de uma narrativa maior, da qual somos protagonistas e testemunhas ao mesmo tempo. Então, da próxima vez que algo estranho acontecer, algo que não faz sentido racional, mas mexe com você profundamente, não ignore, escute, pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar? Porque talvez, só talvez, seja o universo usando o acaso para falar com você, na única língua que a alma entende, a da significado. Você já se pegou pensando que, talvez, toda a sua vida tenha sido um emaranhado de eventos aparentemente desconexas, até que, num instante preciso, tudo parece se encaixar. Um evento, uma frase, um olhar, e algo dentro de você diz: "Ah, era isso o tempo todo." Jung chamava isso de processo de individuação, aquele movimento natural pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Não o eu social, não a máscara que usamos para ser aceitos, mas o eu integral. Aquele que carrega luz e sombra, razão e intuição, medo e coragem. E é nesse caminho que a sincronicidade ganha seu papel mais profundo. Ela não é apenas uma série de coincidências significativas, é o compasso interno que marca o ritmo da sua jornada. Cada evento sincrônico é um passo guiado, cada encontro inesperado é uma pista deixada por você mesmo para você mesmo. Pense em todas as vezes que alguém entrou na sua vida trazendo consigo algo que você precisava ouvir, mas ainda não estava pronto para dizer a si mesmo. Uma crítica dolorosa, um elogio sincero, uma partida abrupta, um amor que veio e foi embora. Tudo isso faz parte do tecido simbólico da sua história. E se essas pessoas tivessem vindo não para ficar, mas para revelar algo sobre você? Para te mostrar um aspecto rejeitado, um potencial esquecido, uma ferida que precisava cicatrizar? Às vezes, os outros são apenas espelhos, e o que vemos neles é muitas vezes o que precisamos reconhecer em nós. A sombra, lembra? Aquilo que negamos em nós mesmos. Quantas vezes você julgou alguém por algo que, no fundo, você também fazia, só que não admitia? E quantas vezes alguém apareceu justamente para forçar esse confronto? Para te obrigar a encarar aquilo que preferia manter nas sombras. Mas não há crescimento sem integração, e não há integração sem confrontação. A individuação exige coragem, a coragem de olhar para dentro, reconhecer os padrões repetitivos, assumir a responsabilidade pelas escolhas feitas e entender que nem todos os encontros são para sempre, mas todos têm um propósito. Você já reparou como certos momentos parecem ter sido orquestrados por algo maior? Como se houvesse uma inteligência invisível trabalhando nos bastidores, conectando fatos, pessoas, sonhos e decisões num padrão que só entendemos depois? Isso é sincronicidade, é o universo falando através dos eventos. E quando você começa a perceber essa linguagem, a ler os sinais, a escutar os sonhos, a reconhecer os arquétipos que se manifestam em sua vida, algo muda. Você deixa de ser apenas passageiro e passa a ser coautor da sua própria história, não controlando, mas colaborando com o fluxo da existência. O inconsciente coletivo está sempre à disposição, oferecendo símbolos, imagens, pressentimentos, mas só os acessamos quando estamos prontos, quando a dor da ignorância se torna maior do que o medo da verdade,
quando o silêncio interno se torna tão alto que não podemos mais fingir que não ouvimos. A vida não é um acaso, também não é um destino fixo. É um diálogo contínuo entre o que somos e o que poderíamos ser, entre o que conhecemos e o que ainda precisa emergir. E a sincronicidade é o meio pelo qual esse diálogo acontece, através de encontros, coincidências, sonhos, intuições e até desencontros dolorosos. Então, ao fechar os olhos e recordar todos os encontros que marcaram sua jornada, permita-se ver além da superfície. Veja cada um como parte de um todo. Cada pessoa, cada evento, cada sonho, fragmentos de um espelho que reflete quem você é, quem você foi e quem ainda vai se tornar. Porque a sincronicidade não existe para distrair, existe para despertar. A sincronicidade não é apenas uma ideia filosófica ou psicológica. É um convite constante para mergulhar em si mesmo, para reconhecer que nada é aleatório e que cada encontro, sonho ou coincidência tem o poder de revelar verdades profundas. Assim como Jung descobriu em sua própria jornada, você também pode aprender a escutar a linguagem simbólica do universo. Olhe para trás e veja como cada passo, por mais errante que parecesse, te trouxe exatamente aqui, agora. Convide-se a continuar esse caminho. Reflita: o que a sua própria história tem tentado lhe dizer? Obrigado e até o próximo pensamento.